O jejum que muda histórias. Uma das histórias mais famosas da Bíblia Sagrada é a da rainha Esté. Ela era uma mulher que conquistou o favor do rei ao entrar em sua presença sem ser convidada. A atitude que poderia ter levado à sua morte deu vida não só a ela, mas todo o seu povo. A história parece tão simples que dificilmente se entende a tensão deste momento. A preocupação que Esté sentiu ao esperar o momento entre a vida e a morte, entrando na presença do rei sem convite. Ela enfrentou o medo, talvez pensando o quanto valia a pena viver até aquele momento. Como seu destino havia mudado repentinamente. Ela provavelmente sentiu a dor da morte e de tudo o quanto deixou para trás. Mas, ao contrário disso, ela também pôde ter pensado que o rei poderia cancelar a lei e deixar ela e seu povo viverem. Vamos imaginar que ela tivesse apenas 3 dias para processar e assimilar a resposta do rei. Isto fez com que a rainha relutasse em estar na sua presença, inicialmente recusando o pedido do seu primo Mordecai. O fato é que a sentença já havia sido proferida e os judeus foram condenados à morte, e a única maneira de mudar a situação era a rainha Esté comparecer perante o rei e o rei conceder-lhe o seu favor. Qual é o jejum de Esté? O jejum de Esté foi o jejum de 3 dias praticado por Esté e todos os judeus da cidade de Susã. Ela estava jejuando para se preparar para salvar seu povo. A vida de Esté estava em perigo, mas se ela não fizesse nada, todo o seu povo morreria. Esté era uma jovem judia que se tornou rainha ao se casar com Xerxes, rei da Pérsia. Ela tinha um primo chamado Mordecai, que a criou como filha depois que seus pais morreram. Mas Esté não disse ao rei nem a ninguém que ela era judia. Vamos conferir na íntegra o que nos diz o livro de Esté, capítulo 2, versículo 10. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Mordecai, ou Mardoqueu, ele tinha um inimigo chamado Amã, que era o príncipe mais poderoso da Pérsia. Por odiar tanto Mordecai, Amã decidiu matar todos os judeus. Ele teve o apoio do rei e emitiu um decreto para exterminar os judeus, em determinada data. Quando Mardoqueu soube do decreto, enviou uma mensagem a Esté, pedindo-lhe que fosse falar com o rei para acabar com o massacre. Mas Esté ficou com medo, porque ninguém poderia se aproximar do rei em seus aposentos sem permissão. E ele não estava muito interessado nela naquele momento, como nos diz no livro de Esté, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Vamos ver na íntegra essa passagem bíblica. Então disse Esté a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Se Esté fosse ao rei sem ser chamada, o rei poderia ordenar sua execução. Por outro lado, se Esté não fosse, todo o seu povo seria morto, e não havia garantia de que ela seria salva, como nos diz no livro de Esté, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos ver na íntegra. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus? Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. A escolha foi difícil e toda a decisão era arriscada. Portanto, Esté decidiu jejuar antes de falar com o rei. Terminando o jejum, Esté falou com o rei e sua vida foi poupada. Além disso, ao descobrir que seria o povo de Esté que seria destruído, o rei mudou a situação. Um novo decreto foi redigido e o povo judeu teve direito de lutar, em vez de ser exterminado. Os judeus mataram muitos dos seus inimigos. Amã também foi morto e Mordecai foi promovido pelo rei. Tudo terminou bem para Esté. Como foi o jejum de Esté? Quando decidiu jejuar, Esté convocou todos os judeus de sua cidade para se juntarem a ela nesse processo. Esté, suas servas, Mardoqueu e todos os judeus de Susã passaram 3 dias sem comer nem beber nada, como nos revela a Bíblia Sagrada no livro de Esté, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Vamos ver na íntegra. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. O jejum de Esté era um jejum mais radical que deveria ser praticado por no máximo 3 dias. Ficar mais tempo sem comer ou beber é muito perigoso para a saúde. A situação de Esté era muito grave e exigia medidas drásticas. Sendo judia, Esté já tinha experiência como jejuar e já sabia cuidar para não prejudicar a saúde. A Bíblia não relata esse fato, mas provavelmente todos que participaram desse jejum passaram grande parte desse tempo em oração, buscando libertação. Este jejum não foi um simples pedido de vitória na vida. Foi um chamado a Deus para mudar uma situação extremamente perigosa. O jejum de Esté foi uma forma de mostrar sua total dependência de Deus, o único que poderia salvar sua vida. Esté encontrou o favor do rei e trouxe libertação ao seu povo. Isso seria suficiente para ensinar o jejum. Esta é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para mudar frases. Em vez de luto e desespero, Deus nos convida a jejuar. As circunstâncias internas e externas podem ser alteradas, as portas abertas e a libertação libertada, seja para uma pessoa, uma família, uma nação. Esté, ela só pôde entrar na presença do rei porque morava nesse palácio, fazia parte deste reino, tinha roupas adequadas para estar diante do trono do rei. E assim como Esté, fazemos parte da família real. Ressuscitamos com Cristo e sentamos nos lugares celestiais, como nos garante a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nossas roupas foram trocadas e podemos andar com fé diante do trono. Receberemos misericórdia, encontraremos graças e seremos ajudados no momento certo. O jejum, ele abre portas que nem imaginamos. É uma experiência da nossa fé e sempre gera uma resposta. Seja qual for a situação, basta caminhar com fé diante do Rei dos Reis, que não mudou. Ele continua trazendo libertação, dando respostas, abrindo portas, quebrando julgamentos, quebrando correntes e ferrolhos, curando, trazendo à existência aquilo que não existe, fazendo o impossível acontecer. Ele nos convida a fazer parceria para que os desejos do nosso coração possam ser realizados.
e Ele possa manifestar seu poder em nós, como fez com Esté e seu povo. Foi-nos dado uma arma poderosa para cumprir as nossas promessas e mudar o nosso destino. Chama-se jejum e oração.